Toronto Raptors 103-101 para cima do OKC. Sim, o Toronto conseguiu vencer do melhor time da NBA. E vale destacar, segunda derrota seguida do Oklahoma. Tinha perdido para o Indiana Pacers e agora perde para o Toronto. Crise no melhor time da NBA. Enfim, 2 dias seguidos perdendo para o Oklahoma City Thunder, né? Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo, só antes de destacar que eu tenho 2 canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu vou comentar sobre essa vitória do Toronto Raptors sobre o Oklahoma City Thunder, e no outro canal eu comentei a vitória, o atropelo no geral, do Warriors sobre o Minnesota. O Warriors venceu com extrema facilidade. Então já fica essa sugestão. Queria destacar, eu tô fazendo esse vídeo basicamente 4h20 da manhã. Não sei se apareceu direito. Acho que apareceu, né? 4h20 da manhã de uma segunda-feira, pô. Então já se inscreve, ativa o sininho pro YouTube sempre te mandar os vídeos novos e deixa aí a sua curtida, deixa aí o seu like no vídeo. Tá bom? Bom, vamos lá, vamos começar olhando pro lado do OKC. O maior destaque foi o Shai. O Shai que fez 24 pontos, mas essa é uma pontuação abaixo pelo padrão dele. Uma coisa que eu já quero destacar foi 8 de 11 nos arremessos. É um aproveitamento muito bom, cara. O aproveitamento foi muito bom do Shai. Só que não tendo esses coadjuvantes, como foi o AJ Mitchell e o Jalen Williams, os dois vencendo desfalques, o Shai precisa não diminuir a quantidade de arremessos, mas aumentar. A média de pontos do Shai é em torno ali dos 30 pontos. Sem o Jalen Williams e sem o AJ Mitchell, era para ele ir para uns 35, 40, mas parece que ele está abaixando, né? Nesse caso, pelo menos, porque contra o Indiana ele liberou 50 pontos, e é isso que tem que fazer mesmo. Eu sei que é pedir muito você exigir o cara fazer 50 pontos por jogo, não dá para eu cobrar isso, mas pelo padrão do Shai seria ele ir para casa dos 35. Só que ele diminuiu a quantidade de arremessos, sendo que, pô, perdeu o Jalen Williams, que é o coadjuvante principal desse time depois do Shai. Muita gente discorda e acha que é o Chet, mas eu acho o Jalen Williams mais importante do que o Chet para o funcionamento desse time do OKC. O Jalen Williams que nem faz lá grande temporada, mas até na parte da marcação do adversário é importante você ter esse outro nome além do Shai, né? Enfim, e o reserva do Jalen Williams seria o AJ Mitchell, e os dois vencendo desfalques. Então o OKC vem sentindo muita falta desse segundo protagonista ao lado do Shai, né? Enfim, o Shai que fez 24 pontos e 6 assistências, mas apenas 8 de 11 nos arremessos. De novo, é um aproveitamento muito bom, mas ele arremessou apenas 11 vezes. Depois dele, o Dort fez 19 pontos além de 8 rebotes, matando 4 bolas triplas. Grande jogo dele, beirou os 20 pontos, uma bela atuação do Dort. Depois é o Chet Holmgren, que fez 11 pontos e 10 rebotes. Também não fez um jogo ruim, só que, de novo, sem o Jalen Williams, sem o AJ Mitchell, a pontuação desses protagonistas teria que aumentar. Mas parece que diminuiu, tanto a pontuação do Shai quanto a do Chet. Enfim, depois o Jalen Williams, 5 pontos além de 3 rebotes, com 2 de 7 nos arremessos. Dessa vez não foi uma boa atuação. Fechando os titulares, o Cason Wallace com 3 pontos, ele que jogou apenas 15 minutos. E aí, indo para os bancários agora, o Isaiah Joe fez 10 pontos, mas tendo apenas 3 de 9 nos arremessos. Ele vem de jogos com aproveitamento muito ruim. O Kenrich Williams com 15 pontos, além de 5 rebotes, com 4 de 11 nos arremessos, sendo 1 de 7 na bola tripla. 15 pontos é bom, só que o aproveitamento foi ruim. O Banheiser ficou zerado. O Aaron Wiggins fez 11 pontos, além de 4 assistências, mas com 3 de 10 nos arremessos, 2 de 9 na bola tripla, aproveitamento ruim também. E fechando os bancários, o Dieng com 3 pontos. No geral, o aproveitamento do Isaiah Joe, do Kenrich Williams, do Aaron Wiggins não foi bom. Todos eles contribuíram com mais de 10 pontos. Foram importantes para essa pontuação geral do OKC, mas tiveram um aproveitamento de arremesso ruim. Indo para o lado do Toronto agora, o maior destaque, o Quickley fez 23 pontos, além de 11 rebotes. Ele que matou 6 bolas triplas. Ele vem de grandes jogos, cara. O Quickley tá jogando demais. Aquele jogo dele contra o Warriors foi uma parada surreal, né? E fez mais uma grande atuação. Tá fazendo uma baita temporada. O Toronto, no geral, faz uma grande temporada.
e aqui vai destacar bastante o Quickley. Depois dele, o R.J. Barrett fez 14 pontos, além de 6 rebotes, contribuiu também. O Brandon Ingram fez 3 pontos, além de 5 rebotes e 4 assistências. Só que com 5 de 18 nos arremessos, o que é um aproveitamento ruim. Esse daqui deve dar o que? Uns 27, 28%. Enfim, o Brandon Ingram não fez um bom jogo, aproveitamento de arremesso ruim. Vale destacar o Toronto venceu o OKC, sendo que apenas um titular passou dos 15 pontos, cara. Isso já foi o suficiente para vencer do OKC. Enfim. Depois do Brandon Ingram, tiveram 2 jogadores com 10 pontos. Primeiro, o Scottie Barnes, 10 pontos, além de 11 rebotes e 8 assistências. Quase um triplo-duplo para ele, mas com 3 de 8 nos arremessos, o que é um aproveitamento ruim, abaixo dos 50%. Só que nesses quesitos todos ele contribuiu. Ponto, rebote, assistência, um cara que ajuda bastante no funcionamento desse time do Toronto. Fechando os titulares, o Mamukelashvili fez 10 pontos além de 5 rebotes, mesmo aproveitamento, 3 de 8 nos arremessos. Enfim, contribuiu também com esse time do Toronto, por mais que o aproveitamento de arremesso não tenha sido tão bom. Indo para os bancários, o Agbaji fez 5 pontos, o Grady Dick contribuiu com 10 pontos, o Jamal Shead com 9 pontos, além de 4 rebotes e 5 assistências, mas com 4 de 9 nos arremessos, também não é um aproveitamento muito bom. E o Jacob Walter fechando os bancários, com 9 pontos, tendo 3 de 8 nos arremessos também, sendo 1 de 6 na bola tripla, que também não é um aproveitamento muito bom. No geral, um jogo que as defesas prevaleceram, não à toa 103-101 é uma pontuação baixa, olhando para a NBA. E principalmente o ataque do OKC na reta final do jogo foi muito mal. Nos últimos 5 minutos, o OKC entrou nesses 5 minutos finais com basicamente 5 pontos à frente, já tendo chegado na marca dos 97 pontos. E foi terminar com 101 pontos o OKC. Então nesse espaço-tempo de 5 minutos fez apenas 4 pontos, sendo que 3 desses 4 pontos foi uma bola tripla no último lance do Isaiah Joe. Ou seja, basicamente em 4 minutos e 59 segundos, o OKC fez 1 ponto. Então o ataque parou de funcionar, que nem eu falei. Sente muita falta do Jalen Williams, e se não tivesse o Jalen Williams, ao menos se tivesse o AJ Mitchell, já era alguém a mais para ajudar o Shai nesse protagonismo. E de novo, o que eu acho estranho em relação ao Shai é porque assim, o aproveitamento de arremesso dele é incrível, 8 de 11 é muito bom. Só que assim, o Shai é o protagonista, é o MVP, é o craque desse time. Sem o Jalen Williams, sem o AJ Mitchell, era jogo pro Shai vir para 20 arremessos, 22 arremessos, e não 11. Essa que é a grande ponderação, ele arremessou muito pouco, chamou pouco o protagonismo o Shai. O Chet também, muito pouco, não passou dos 10 pontos direito. Então, os protagonistas desse time do OKC, ainda mais sem o Jalen Williams e sem ter o reserva imediato dele, que é o AJ Mitchell, faltaram aparecer. Faltou o Chet ter uma pontuação maior, faltou o Shai arremessar mais vezes. Que nem eu falei, a média do Shai, por mérito dele, é na casa dos 30 pontos. Sem o Jalen Williams e sem o Chet, essa média tem que passar a ser uns 35 pontos por aí. Eu sei que é uma pontuação alta, mas ele é o MVP, é o craque do melhor time da NBA, então é isso que se espera dele. Só que ele arremessou menos do que quando tem os coadjuvantes principais desse time do OKC. Fora que os bancários que contribuíram, os 3 caras que eu citei que passaram dos 10 pontos, o Aaron Wiggins e o Kenrich Williams. E qual foi o outro, cara? Deixa eu ver aqui, eu tinha falado. O Aaron Wiggins, o Kenrich Williams e o Isaiah Joe. Todos eles passaram dos 10 pontos, mas com aproveitamento de arremesso ruim, principalmente do perímetro, olhando para bolas triplas. No geral, o ataque do OKC, principalmente nos minutos finais, foi inefetivo. E esse Toronto Raptors, que faz grande temporada, mesmo sem fazer um jogo brilhante, apenas um jogador passou dos 20 pontos. Dos titulares, apenas um jogador passou dos 15 pontos. Isso já foi o suficiente para vencer do OKC. Baita resultado para o Toronto Raptors, que faz uma grande temporada. Com isso, vitória do Toronto Raptors.